A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los nesse momento de conhecimento da palavra do Senhor. Estou aqui muito bem acompanhado pelo nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor para todos os queridos irmãos, amigos, companheiros em Cristo, professores e alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Gente, estamos chegando hoje ao fim de mais um trimestre, o segundo deste ano, né? Foram 13 preciosas lições com essa de hoje, é claro, onde eu tenho certeza que muito aprendemos da palavra de Deus e adquirimos, não é? Mais esclarecimentos sobre os mistérios profundos do Senhor nosso Deus. Então, hoje, segunda-feira, 23 de junho do ano da graça de Deus de 2005. Eu espero que esta lição, que é a última, nos traga aqui uma mensagem com muita esperança, como está no nosso título da lição. Esperança de quê? Do quê? Do dia de Cristo. Que dia é este? O dia de Cristo é o arrebatamento da igreja. Estamos prontos? Você está em condições de dizer que pode subir a qualquer momento quando a trombeta tocar? Que as nossas esperanças sejam sempre renovadas, sabendo que em Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está consolidada toda a nossa salvação. Então agora, o irmão Peter volta ao microfone para dar os anúncios da igreja, o noticiário, né? E também já entrando no contexto da lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é o nosso convidado, venha participar conosco dos nossos vários momentos de louvor e adoração ao Senhor. Temos todos os dias de segunda a sexta-feira o nosso momento de oração aqui na igreja às 8 horas da manhã com um círculo de oração. Às terças-feiras, culto de doutrina, às 19h30, aqui na igreja. Quintas-feiras, também às 19h30, temos o culto Clamando pelo Impossível. Domingo, claro, temos a nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30, com classes para diversas faixas etárias, crianças, adolescentes, casais. E temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, às 17h45. Você é nosso convidado especial, venha participar conosco. Também no canal da DCI no YouTube, todos os dias, segunda a sexta, ao meio-dia, temos um momento de oração com o nosso pastor presidente, pastor Elvis. Então, nos siga nas redes sociais, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, mande esse conteúdo, essa aula, para aquele professor da EBD, para aquela pessoa apaixonada pela escola bíblica dominical. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube que você se interessa por Bíblia, se interessa pela palavra do Senhor e você dá uma força aqui para as nossas redes sociais. Hoje nós estudaremos a lição 13, que será ministrada no dia 29 de junho de 2025. O título dessa lição é Renovação da Esperança, para a gente fechar o estudo maravilhoso que tivemos durante todo o trimestre. O textuário da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 26. E assim diz a palavra do Senhor. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A nossa leitura bíblica em classe está contida lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19, 20 e do 24 ao 31. E assim diz a palavra do Senhor para a gente.
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Os objetivos da lição, aquilo que o professor vai passar para o aluno durante a administração da lição de número 13. Primeiro objetivo: analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Segundo objetivo: reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E terceiro objetivo: fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. A introdução da nossa lição diz o seguinte: chegamos, portanto, à última lição. A palavra que define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Pastor Mário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, que podemos classificar como o capítulo da ressurreição, a partir do versículo 15 em diante, ele nos afirma que se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria debalde a nossa fé. Se ele não houvesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. Mas eis a mensagem: ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, a nossa pregação é autêntica. A nossa fé autêntica é. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. No seu dia, o dia de Cristo, no dia que ele voltará para buscar a sua igreja, que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Então, queridos, a ressurreição de Cristo é a prova cabal do que a salvação que ele nos trouxe é verdadeira, é autêntica. Tivemos no mundo muitos outros líderes religiosos, e vocês sabem disso, os quais morreram e seus restos mortais jazem em seus respectivos túmulos. Maomé, Buda, dentre muitos outros, não é? Entretanto, o túmulo de Jesus está vazio. Por quê?
Porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, deu prova que ele é o dominador da própria morte. Ele é o dono da sua própria vida. E isso também autentica o quê? Que tudo aquilo que ele pregou é fiel, é verdadeiro, sem quaisquer tipo de dúvidas ou sombras de variações. Como é maravilhoso crer nisto, né? Ter um Deus que confirma tudo o que diz. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele disse assim: Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Em Isaías, capítulo 55, ele diz que as palavras que saem da sua boca não voltam para ele vazias. E este Jesus é o nosso Deus. É o Verbo que no princípio estava com Deus e que era Deus. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, respectivamente. Então, amados, a doutrina da ressurreição é das mais fortes doutrinas do nosso cristianismo, das mensagens mais autênticas e verdadeiras, porque na ressurreição de Cristo, a mensagem do Evangelho se consolida, se solidifica como verdadeira, como autêntica. A ressurreição de Cristo é o verdadeiro selo de autenticação da nossa peremptória salvação. Então, é uma lição rica e preciosa que muito teremos a aprender. Mas a mensagem fica muito forte aqui. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Primeiro ponto da nossa lição, a aparição de Jesus Cristo. Primeiro subponto, paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João 20:19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana. João 21. Mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, João 20:19. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João 19:27 e 20:10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: Paz seja convosco. Segundo o subponto, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena junto ao túmulo vazio, João 20, de 11 a 18. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, Mateus 28, de 8 a 10. Terceiro, depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. Quarto, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Marcos 16, 12 e Lucas 24, de 13 a 32.
Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Marcos 16:14, Lucas 24:36 a 43 e João 29 a 25. E sexto, posteriormente na presença de Tomé, João 20:26 a 31 e 1 Coríntios 15:5. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galiléia, em João 21. Oitavo, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28:16 a 20, Marcos 16:15 a 18 e 1 Coríntios 15:6. Nono, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15:7 e 10. Por fim, manifestou pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, Marcos 16:19 e 20, Lucas 24:50 a 53 e Atos 1:6 a 12. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Terceiro subponto, preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé." 1 Coríntios 15:14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 16. Um dia seremos como o nosso Senhor. Pastor Mário. O primeiro título geral do primeiro ponto. A aparição de Jesus Cristo. A aparição de Jesus Cristo. Nada mais é do que a sua ressurreição. O retorno à vida. Pós terceiro dia. Primeiro subponto. Paz seja convosco. Que coisa linda, não é? Quando ele dá a sua paz entre os discípulos. Paz que o mundo não pode dar. Conforme ele diz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é falsa. Não tem sustentabilidade. Na maioria das vezes, é promovida por meio de armas. Aquelas nações mais poderosas querem manter a paz através de suas armas, sejam elas quais forem, paz impostas por meio de algum instrumento. Jesus não. Ele dá uma paz espontânea, duradoura, pois ele é, conforme disse o profeta Isaías, o príncipe da paz. Isto é maravilhoso. Ele nos promove paz em profusão. Quem o aceita passa a ter paz com Deus, por meio dele, Jesus Cristo. Romanos 5:1. Esta paz que alivia a nossa alma, que tira toda a aflição, toda a incompreensão, toda a confusão. Aonde a paz se instala, a harmonia vem, a segurança vem e se estabelece. Segundo subponto, o título. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Pronto. Aqui o comentarista registra e eu chamo a atenção para os professores que estão ensinando e os alunos que estão estudando. São cerca de 10 aparições. A partir do primeiro dia da sua ressurreição até o 40º dia que aqui na terra ele ficou. Observem, depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias entre nós. Daquele domingo da ressurreição até aquele dia que ele sobe do Monte das Oliveiras, capítulo 1, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, passaram-se 40 dias que ele esteve entre os discípulos. E veja, o mundo não viu. Os incrédulos não o viram. Os líderes religiosos não o viram. Mas os crentes viram.
Isso é uma mensagem, viu? Poderosa. O que prova que o arrebatamento da igreja não será visto pelo mundo, e sim só pelos crentes. Aqueles que estão preparados, santos, para subirem. Essa é que é a verdade. Então, observem. Foram 10 aparições. E por que isso? Porque Jesus queria confirmar inúmeras vezes que a sua ressurreição era autêntica, era verdadeira. Sabem por quê? Vocês lendo os últimos capítulos de Mateus, principalmente, né, depois da ressurreição dele, leia lá no capítulo 28, a partir do versículo 11 em diante, quando os soldados chegaram e avisaram aos sacerdotes que Jesus havia ressuscitado, eles, os soldados, foram subornados pelos sacerdotes. Imaginem, irmãos, os líderes subornaram os soldados romanos, pagaram-lhe altas somas para que eles mentissem e espalhassem entre o povo que Jesus não ressuscitou. Pelo contrário, os discípulos foram lá e roubaram o seu corpo. Olha que mensagem maligna. Olha o que é que o diabo inventa para tentar perverter, tumultuar a mensagem do evangelho. E esta notícia se espalhou entre o povo. O que não se observa entre eles, ou não se observou, é que os próprios sacerdotes pediram a Pilatos antes para guardar o túmulo bem guardado, porque haveria ali, segundo eles, uma ameaça do corpo ser roubado. E Pilatos mandou uma forte guarda romana para proteger o túmulo. Tanto é que os soldados ficaram aterrorizados, como mortos, quando viram o anjo do Senhor descer numa certa hora da noite e remover a pedra. Eles desmaiaram de terror, eles viram. E quero dizer para vocês que os soldados romanos eram muito bem fortes e muito bem armados, verdadeiros atletas. Quem é que se atreveria, né? Chegar no túmulo para tentar roubar o corpo de Cristo? A pedra, por sinal, era muito pesada. Para remover aquela pedra, tinha que ser vários homens e o barulho seria imenso. E os soldados estavam atentos, vigiando. Era impossível qualquer aproximação humana para essa tentativa. Entretanto, um anjo veio e removeu a pedra. Cristo ressuscitou. Os soldados ficaram aterrorizados, como mortos, e foram contar este feito. E agora os sacerdotes subornaram eles para que eles espalhassem esta mentira. Está vendo, irmãos? E essa notícia se espalhou. Mas aí, logo ela foi também combatida, contestada pelos próprios testemunhos dos fiéis. E o que é interessante aqui é que Jesus fez questão de aparecer a vários, para que a sua ressurreição não ficasse com qualquer sombra de dúvida, a partir de Maria Madalena, a todas as mulheres, Pedro e João, os discípulos em geral. E ali, no alto do Monte das Oliveiras, mais de 120 irmãos ali estavam. Foram inclusive eles que depois desceram dali, obedecendo a palavra do mestre que disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E eles ficaram realmente no templo por mais 10 dias. 40 com 10, 50. E nesse dia cumpria-se o dia de Pentecostes.
A palavra Pentecostes vem de penter, ou 5, ou quinquagésimo. Enfim, 50 dias. Após o quê? Esses 50 dias? Após a Páscoa. Tinha a Páscoa, 50 dias depois, o Pentecostes. A Páscoa era para comemorar a saída de Israel do Egito. 50 dias depois, o Pentecoste. E o que era o Pentecoste? A festa da colheita. Olha só. E exatamente no dia que se completava 50 dias, que eles estavam ali para comemorar a festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. E por ter sido neste dia, então deu-se o título de poder pentecostal. Tá vendo, queridos? Mas veja que eles ficaram ali unânimes por mais 10 dias, até que a promessa se cumpriu e eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas a sua ressurreição ficou devidamente comprovada. E conforme Paulo fala na sua primeira epístola, capítulo 15, que eu já disse, né, o capítulo da ressurreição, a partir do versículo 15, ele disse que Jesus apareceu a mais ou menos uns 500 irmãos. E Paulo ainda disse, olha, dentre os quais ainda tem alguns que vivem. Por que isto? Porque quando Paulo escreveu essa epístola, já tinha se passado pelo menos, irmãos, mais de 20 anos. Aproximadamente 30 anos. É por isso que Paulo disse, ainda há entre nós alguns que vivem. E por fim ele disse assim, e por fim ele apareceu a mim. Que foi justamente quando Paulo ia, né, ainda como Saulo de Tarso, em direção a Damasco, para perseguir e prender os cristãos. Quando Jesus aparece a ele em pleno deserto e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Paulo perguntou, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Isso está em Atos capítulo 9. Leia lá. Está vendo, queridos? Então Paulo, mais que ninguém, viu Jesus também. Ele, por fim, apareceu a Paulo. E Paulo se tornou dele um maravilhoso servo. E Deus, na pessoa de Jesus, o chama para ser doutor dos gentios, apóstolo dos gentios. Por que apóstolo? Porque Paulo foi o primeiro, né, nesse caso, a ser enviado aos gentios e instalar o evangelho da graça para os gentios. Porque alguém pode dizer, não, mas Pedro também foi à casa de Cornélio. Sim, foi. Mas aquilo foi um trabalho especial, né, e praticamente único para ele. Já Paulo não, ele foi e instalou um sistema de evangelização para todos os gentios em todo o mundo. Paulo é o apóstolo disto, é o doutor disto, o doutor dos gentios, certo? Então veja que a ressurreição realmente autenticou a pregação dos apóstolos e até hoje é o nosso maior marco, porque todos os outros líderes com as suas religiões pseudas não têm nenhuma sustentação porque eles estão mortos. Jesus não, ele ressuscitou e depois disse, ide por todo mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, de 15 a 18. Agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Irmão Peter, qual é o terceiro subtítulo aí? Preciosas lições. Pronto.
extraímos de tudo isto o quê? Preciosas lições. Se ele ressuscitou, glória a Deus, também nós ressuscitaremos. Se ele ressuscitou, é autêntica a nossa fé. Se ele ressuscitou, é poderosa e verdadeira a nossa pregação. E o apóstolo João disse assim, gente, uma coisa maravilhosa. 1 João 3, versículos 2 e 3. Pode ler até a partir do versículo 1. Mas João disse assim: amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, isso é no dia da sua vinda, nós seremos semelhantes a ele. E como ele é, o veremos. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Está vendo? Quer vê-lo? Quer ser semelhante a ele? Purifique-se. Limpe-se. Tenha uma vida limpa. Já dizia o próprio Jesus em Mateus 5:8, Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O escritor aos Hebreus disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. 12:14, Hebreus. Então veja, a esperança é forte. Não somente nossos corpos serão semelhantes ao corpo do Cristo ressuscitado, mas também como ele é, o veremos. Agora, para que tudo isso ocorra, temos que ser puros, como ele é puro. Temos que ser santos, como ele é santo. Ele ressuscitou, subiu aos céus. Atos 1:11. Mas em breve voltará para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E como disse Paulo a Timóteo, por isto trabalhamos e lutamos, esperando num Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 1 Timóteo 4:10. Vamos então ao segundo ponto da lição. Segundo ponto da nossa lição: a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro subponto: o medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas 24, de 13 a 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Segundo subponto: a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, eles trouxe a paz. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20:20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Terceiro subponto: esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios 13:13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Pastor Mário. O que observamos aqui, queridos irmãos, professores e alunos, é que a ressurreição de Cristo, ela veio fazer coisas extraordinárias, além de confirmar a autenticidade
da salvação. Aqui nesse segundo ponto, você vê, no primeiro momento, a ressurreição de Cristo tirando o medo. Num segundo momento, a ressurreição de Cristo tirando a tristeza. E num terceiro momento, a ressurreição de Cristo promovendo esperança e alegria. Alegria e esperança. Vamos ao primeiro subponto. O título, O medo deu lugar à esperança. tá vendo? Eles estavam apavorados. O seu líder maior tinha morrido. E eles até então não entendiam toda a dimensão do plano de Deus no que tocava à salvação do homem. Muitos deles ainda imaginavam que Jesus tinha vindo para restaurar o reino de Israel naquela época, libertando-os do Império Romano. E a função de Jesus não era aquela para aquele momento. Um dia, breve, ele será rei sobre toda a terra, no milênio, mas não naquele momento. Então, amados, quando ele morre, os seus discípulos se sentiram abandonados. E vocês se lembram que Jesus havia dito para eles: olha, não vos deixarei órfãos, mandarei outro consolador. Mas a mente deles estavam ali bloqueadas naquele momento. Tudo era medo, pavor. Lendo os capítulos 19 e 20 do Evangelho de João, que é o que está em apreço, vejam que após a morte de Jesus, eles se esconderam, até para se reunir em casa com portas fechadas. O pavor era muito grande, eles estavam com medo de perseguição, com muito medo. Aqueles 2 discípulos que se dirigiram de Jerusalém para Emaús, os seus corações estavam pesados, carregados de medo. Eles ficaram sem horizonte, como um navio perdido em alto mar. E aí, o que será agora? O que acontecerá doravante? É aí que Jesus começa a aparecer. Essa ressurreição de Cristo, ele não apareceu só para dizer que estava vivo. Ele não apareceu só para dizer que tudo que ele havia dito era verdade. Também isto, principalmente isto. Mas ele apareceu para encorajar também os seus discípulos, que ele sabia que, por natureza, estavam carregados de medo, que ainda não tinham compreendido plenamente o plano da salvação, principalmente a execução. Afinal de contas, olha a maneira como Jesus morreu. Aquilo ali, irmãos, como diz a própria Bíblia, foi um escândalo, não é? Os judeus não compreendiam, porque, segundo a lei, quem morresse pendurado em um madeiro era considerado maldito. E Jesus morreu aonde exatamente? Pendurado em um madeiro. Entenderam por que até hoje muitos judeus não compreendem? Estão com suas mentes vedadas por isto. Então o medo era total. Agora, quando eles, com os próprios olhos, testificam a ressurreição dele, ele está vivo. Gente, o medo se vai. O medo se vai. Olha que Tomé era um dos 12 discípulos. Vocês se lembram que Tomé disse na primeira aparição dele em público ali, para os discípulos, né? Ah, não acredito nisso, não. Só se eu colocar o dedo nas feridas das suas mãos. Só se eu colocar a minha mão do seu lado onde a lança furou. Fora isso, não vou acreditar. Tá vendo, irmão? Como é que estava a mente deles bloqueadas, vedadas. Veja que na semana seguinte, Jesus aparece outra vez, e ali os discípulos reunidos outra vez,
E a quem Jesus se dirige? A Tomé. Vem cá, Tomé. Põe o teu dedo aqui na minha mão. Põe a tua mão aqui no meu lado. Irmãos, e dos lábios de Tomé sai uma das mais lindas e profundas adorações que se tem na Bíblia. Porque adorar é reconhecer a superioridade de alguém. Isso é adorar. Porque no original, adorar é se prostrar diante de alguém que lhe é superior. Um termo grego para isso se chama prokúneo. Prostrar. É o escravo que se prostra aos pés do seu senhor e reconhece-lhe a soberania, o senhorio, a superioridade. E olha o que Tomé disse, João 20, 28. Ele bradou dizendo, Senhor meu, Deus meu, oh, aleluia. Tomé confessa que Jesus é Senhor. Tomé confessa que Jesus é Deus. Ali está a figura de um servo diante do seu Senhor, Senhor meu. Ali está a figura de uma criatura diante do seu Criador, Deus. Isso é adoração, irmão. E Jesus ainda o exorta dizendo, só porque vistes, crestes, Tomé. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então, irmãos, eu e você, que cremos em Jesus, sem tê-lo visto ocularmente ressuscitado, somos ainda muito mais bem-aventurados do que Tomé, porque ele precisou ver para crer. E nós cremos sem ter visto, pela fé. Que coisa linda, é ou não é? E Tomé ficou cheio de Deus. E conta-nos a história que Tomé se tornou um grande missionário, como todos os discípulos ali. O medo transformou-se em coragem. O próprio Pedro, que já demonstrava medo muito antes disso. Vocês se lembram? Quando Jesus estava sendo julgado, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então vejam que eram homens tão comuns quanto cada um de nós, medrosos, comuns. E em que se tornou Pedro depois que foi cheio do Espírito Santo? De maneira intrépida, pregou o evangelho. De uma primeira vez, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Mas não só isto. No capítulo 4, a partir do versículo 12 em diante, Pedro é levado com alguns discípulos perante o sinédrio. Era a hora de Pedro ali ficar morrendo de medo. E eles foram proibidos de falar de Jesus. E Pedro ousadamente disse, julgai vós se é lícito, antes eu obedecer a vós do que a Deus. Olha só, irmãos. A ousadia de Pedro. Pedro ali era o perfil de todos os discípulos. Nesse mesmo capítulo 4, lá para o final, a igreja junta orou e pediu a Deus que Deus desse mais ousadia aos seus servos, para que eles não temessem nada. E a Bíblia diz que quando eles estavam orando, o lugar foi sacudido, tremeu, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Se tornaram ousados, intrépidos. Entendeu, irmãos? Porque a ressurreição de Cristo removeu deles todo o medo. Num segundo momento, vem a tristeza aqui, né? Que a ressurreição combate a tristeza. Por favor, o título, irmão Peter, do segundo subtítulo. A tristeza deu lugar à alegria. Pronto. Deu lugar à alegria e é obrigado a dar. Porque a ressurreição de Cristo é a fonte maior da alegria. Imaginem, amados, se a tristeza é absoluta no ato da morte, a alegria é completa no ato da ressurreição.
Não teria como eles permanecerem tristes, porque aquele que morrera estava vivo ali diante deles. Muita alegria, total alegria. Não há nem explicação maior e melhor para dizer o tipo de alegria que eles estavam sentindo, né? É gozo mesmo. Alegria intensa, prazerosa. Daí essa expressão, gozo, que é o segundo ingrediente do fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Alegria esta que é promovida pelo Espírito Santo para quem é salvo. No Salmo 51, dos versículos 10, 11 em diante, o salmista diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Finalmente, num terceiro momento, o título: Esperança e alegria. Eis o que a ressurreição promove. Esperança. Alegria. Da alegria já falamos. E a esperança? O que é viver sem esperança? Ninguém consegue, amados. Se você olhar para o lado comum da esperança, nessa vida comum, alguém vive sem esperança? Primeiro, você espera ter um bom emprego, ter o seu salário para ter uma vida decente. É ou não é? Quando você consegue, você trabalha na esperança de que num dia do mês você receberá o seu salário. Se você estuda, você espera se formar. É o rapaz que gosta daquela moça e espera com ela namorar, ou vice-versa. Quando isto consegue, o namoro prossegue e eles esperam o quê? O noivado. Em seguida, o casamento. Em seguida, os filhos. Em seguida, uma vida estabilizada, com a sua casinha própria. E se ainda não consegue mais ter uma boa rendazinha para conseguir pagar um bom aluguel até que consiga um estabelecimento definitivo. Está vendo? Tudo isto é esperança comum. Se você vai pegar um avião, um navio, um trem, um ônibus, você está esperando chegar ao seu destino sem atropelos. É ou não é? Isso tudo é esperança comum. Mas a maior de todas é a esperança de uma vida eterna. Você que vive nesta vida, você tem que pensar numa outra. Não pense que com a tua morte tudo vai acabar, que não vai. Pelo contrário, essa vida aqui, meu amado amigo, irmão em Cristo, é efêmera. O que quer dizer isto? É muito passageira. Ainda mais hoje em dia. Na antiguidade vivia-se 700, 800, 900 anos. Hoje, o que nos relata o Salmo 90, verso 10 é que os anos são 70 anos. É a média. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Já é sobrevida. Mas o que passar disto é cansaço e enfado. Ou seja, é o resumo. Mas, irmão Mário, eu vejo gente com 90, 100 anos que está vivendo muito bem. Sim, toda regra tem exceção, mas pode ver. É uma juntinha doente daqui, é outra doença dali, é dorzinha daqui, dorzinha acolá, é ou não é? E, de repente, o coração para. Porque os órgãos envelhecem. Certo? E o que eu acho interessante é que o verso 10 do Salmo 90 termina dizendo assim: tudo passa rapidamente. E olha agora, e nós voamos. Voamos para onde, meu querido? Hein, minha querida, meu amado amigo, irmão? Voamos. E esse voar é para o outro lado da vida. E do outro lado da vida, quem voa tem que aterrissar, né? Vamos usar aqui a metáfora do avião. Um avião que decola do aeroporto de Vitória
ele vai em destino a algum aeroporto aí, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, fora, né, Londres, Paris, etc. Esse avião tem que aterrissar. E do outro lado, eu quero dizer para vocês que não tem. Londres, Paris, Brasília, Vitória, não tem. Do outro lado, só tem 2 lugares: Paraíso e Hades. Em qual desses 2 aeroportos espirituais o teu avião vai pousar? Se você morreu com Cristo, você vai pousar no paraíso. Se você morreu sem Cristo, infelizmente, vai pousar no Hades. Quem está no paraíso, de lá vai para o céu. Quem está no Hades, infelizmente, de lá irá para o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 15. Sendo assim, que haja em você uma esperança solene da volta de Cristo. E todo aquele que tem essa esperança, olha bem, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. 1 João 3, 3. A esperança, ela faz parte. Ela está lá em 1 Coríntios 13, junto da fé e do amor. Essa esperança que nos mantém vivos. E sabe o que é que Paulo disse? E essa é forte. 1 Coríntios 15, 19. Quem espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Está vendo? Esperar Deus só para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Porque a nossa esperança é de estar com Ele do outro lado desta vida. E quem está olhando aqui a vida, e essa esperança que hoje você espera alcançar alguma coisa e está vendo, Paulo chega até a dizer, aquilo que você está vendo nem esperança é. Porque a verdadeira esperança é daquilo que não vemos, que ainda não alcançamos. Leia lá, Romanos 8, versículos 23 e 24. Então a nossa esperança é marcante, é poderosa. A esperança da igreja é o arrebatamento dela, é encontrar-se com Jesus nas nuvens, é estar com ele na eternidade. Olha o que Paulo chegou a dizer, amados, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha aí. 1 Tessalonicenses 4, 13. E dando sequência, ele fala. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados. E nos encontraremos com ele nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Versículos 16, 17, 18. 1 Tessalonicenses 4. Isso é esperança. Eis que aqui vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? Vitória sobre a morte. Nunca mais ela nos atormentará por toda a eternidade. Viu? 1 Coríntios 15, 51 a 54. Isso é esperança. Viva, autêntica, maravilhosa. Você tem essa esperança? E a ressurreição de Cristo nos promoveu isto. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa, né, irmãos? A ressurreição de Cristo tirou o nosso medo. A ressurreição de Cristo tirou a nossa tristeza.
a ressurreição de Cristo nos encheu, nos enche de esperança de uma vida eterna na presença dele, com ele, por toda a eternidade. Terceiro ponto. Terceiro ponto da nossa lição: aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro subponto: as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Segundo subponto: fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter o encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, de 21 a 23. E terceiro subponto: fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, conforme se lê em Atos 24:15 e 1 Coríntios 15, de 12 a 14. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. 1 aos Tessalonicenses 4,14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Pastor Mário. Neste terceiro e último ponto, observamos que a ressurreição aqui, primeiro, ela serviu para afastar as dúvidas. Segundo, ela serviu para fortalecer a fé. Terceiro, ela serviu para fortalecer a esperança. Estudamos no segundo ponto que a ressurreição afugentou o medo, afugentou a tristeza e solidificou a esperança e a alegria. Agora observamos, nesse primeiro subponto aqui, ela tirando as dúvidas, que aliás já comentamos no segundo subponto sobre Tomé, mas convém repetir, não tem problema. Ele era um dos muitos duvidosos e a sua incredulidade chegou a tal ponto dele dizer que só tocando em Jesus ele poderia crer. Chegou o momento. E no segundo subponto, a sua fé tão fortalecida a tal ponto dele proferir aquela declaração de fé, de verdadeira adoração, que eu já falei no tópico anterior, dele reconhecer o senhorio de Deus em Jesus, né? O seu senhorio e a sua divindade. Vocês sabiam que os dois meio-irmãos de Jesus, carnais, Tiago, que se tornou pastor em Jerusalém, e Judas, o que escreveu a sua epístola com seu nome, que é o penúltimo livro da Bíblia, esses dois irmãos, segundo a carne de Jesus, não acreditavam nele, não. Eles só acreditaram em Jesus depois da sua ressurreição, sabiam? É por isso que eles dois não constam no colégio apostólico. Muita gente não sabe disso. Aqueles dois Tiagos que está no colégio apostólico, não é esse Tiago, pastor de Jerusalém, irmão de Jesus.
Sabe, irmão? O primeiro era Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e o outro Tiago era o Tiago, filho de Alfeu. Tá vendo? E o Judas, que está aqui com a sua epístola, não era nenhum dos dois Judas do colégio apostólico. O Judas Tadeu e o Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Esses nomes eram muito comuns. Então, os dois irmãos de Jesus, Tiago, que ali no capítulo 15 de Atos, ele está lá como pastor, presidente de Jerusalém, comandando o concílio, ele creu em Jesus depois da sua ressurreição. E Judas, que escreveu a sua epístola com seu nome, aquele que está encostadinho no Apocalipse, também, a exemplo do seu irmão, creu em Jesus depois da sua ressurreição. Vocês estão vendo? Então veja que as dúvidas eram crescentes sempre. E a dúvida sempre foi a principal arma que o diabo usou. Vocês se lembram que na própria tentação que Jesus sofreu no deserto, o diabo sempre usou a arma dúvida. Quando ele dizia assim, olha, se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. E no segundo momento, se tu és o Filho de Deus, joga-te. Ele, o diabo, tinha levado Jesus, né, lá para o alto do pináculo do templo. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui embaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Ele citou esse verso, irmãos. Eu pergunto a vocês, o diabo sabia ou não sabia que Jesus era o Filho de Deus, hein? É claro que sabia, irmãos. Mas ele tentou pôr essa dúvida em Jesus. Agora eu pergunto aos senhores, se ele tentou colocar dúvida em Jesus, o que seria e como foi impossível, ele não vai colocar dúvidas em mim e em você? Ele vai sempre trabalhar com essa arma. Ele vai te dizer que você não é salvo, coisa nenhuma. Ele vai te dizer que os teus pecados não foram perdoados, coisa nenhuma. Ele jogou essas dúvidas sobre Martinho Lutero. Faz parte do trabalho dele. E é claro que o que ele pôde, ele fez. Jogando dúvida nos discípulos de que Jesus não tinha ressuscitado. Fez com que os sacerdotes enganassem e subornassem os soldados para que eles mentissem. Tudo ele fez. Ele tentou impedir que Jesus subisse à cruz para morrer por cada um de nós. Está vendo? Só tem um detalhe. Temos o Espírito Santo que nos dá a certeza. João 8, 14, 15, 16 está escrito assim. Desculpe, Romanos 8, versículos 14, 15 e 16. Paulo disse, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Está vendo? E foi esse Espírito quem nos adotou, tornando-nos filhos adotivos de Deus. E, olha isso que eu acho lindo quando Paulo diz aqui que ele falou. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso, para mim, é uma das mais profundas frases teológicas da Bíblia. Por que que o Espírito Santo está testificando no meu espírito que eu sou filho de Deus? Por quê? É porque, por outro lado, o diabo está tentando dizer que eu não sou. Só que tem que a voz do Espírito Santo é mais forte, é mais poderosa. Se o diabo diz que não é, o Espírito Santo diz que é. E você crê no que o Espírito Santo diz e expulsa o diabo em nome de Jesus. Dúvidas existiram. Dúvidas existem. Dúvidas existirão, porque são promovidas por ele, que é o pai da mentira e de todas as dúvidas. Mas o Espírito Santo é a verdade absoluta. Não há dúvidas em Deus.
não há obscuridade nos seus ensinos e mandamentos. E a ressurreição de Cristo veio para consolidar tudo isto, dinimir, melhor ainda, tirar quaisquer dúvidas que venha tentar sombrear o teu coração e alma. Num segundo momento, a ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé. É aquilo que Paulo disse, e vou repetir, né? 1 Coríntios 15, 14 em diante, que se ele não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, estaríamos todos perdidos, morreríamos e não ressuscitaríamos. Mas olha, a ressurreição dele confirma que a nossa fé é real, é autêntica, é poderosa. E esta fé, ela brota quando você ouve a palavra de Deus. Não foi isso que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crer para a justiça, para a salvação, e com a boca se faz confissão de salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. Olha como Paulo foi categórico. O teu coração crê que ele ressuscitou dos mortos. Está vendo? Porque é através da sua ressurreição que a nossa salvação está garantida e que é mantida pela nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia! E é a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Você está vendo? Você quer ter um alicerce, uma plataforma para construir um edifício da vida eterna? Você tem essa esperança? Basta ter fé. A fé é o firme, olhe bem, firme fundamento, firme alicerce, firme plataforma das coisas que se esperam. E olha agora, e é a prova das coisas que se não veem. De tudo que você não consegue ver com os olhos físicos, no que toca ao mundo espiritual, ao céu, a Jerusalém, alguém pode perguntar, que prova você tem? Você nunca foi ao céu. Você nunca viu o céu por dentro. Você nunca viu Deus. Qual é a tua prova do que você não está vendo? Você pode dizer, é a minha fé. A fé é a prova das coisas que se não veem. Não é maravilhoso isso? Mas esta fé, para ter esta solidez, estar viva e forte assim, ela se baseia, ela está alicerçada aonde e em quem? Na ressurreição do nosso Cristo. Aí a nossa fé fica viva, porque cremos que ele ressuscitou. E agora essa nossa fé, fortalecida na sua ressurreição, ela vai gerar o quê? Também uma esperança fortalecida. Que esperança? É que eu vou ressuscitar. Você vai ressuscitar como ele ressuscitou. Ele recebeu um corpo glorificado. Você receberá um corpo glorificado semelhante a ele. E volta a repetir o que eu já citei aqui em tópicos anteriores, nesta lição. Amados, ainda não é manifesto ou manifestado o que havemos de ser. Agora, quando ele, Jesus, se manifestar, que manifestação é esta? É a sua aparição no arrebatamento, nas nuvens. Quando ele aparecer,
seremos, olha agora, semelhantes a ele. O que significa? O nosso corpo será semelhante ao dele. E o que mais? Como ele é, o veremos. Gente, isso é forte demais. Agora há uma condição sine qua non. Que condição é esta? Quem tem essa esperança, olha aqui, purifique-se, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. Está vendo aonde a esperança nos leva? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, de 2 a 5, ele disse assim: porque nesta vida, enquanto Jesus não vier, passaremos por tribulações, não é, irmãos? Então disse Paulo assim: olha, a tribulação produz a paciência. Você se torna um crente paciente, perseverante. E esta paciência, esta perseverança produz experiências. Você se torna um crente experiente, idôneo, maduro na fé. Mas olha agora, e a experiência produz a esperança. Esperança. E olha agora, e na esperança não há confusão. Quem tem uma esperança sólida, segura, baseada na fé, fé que foi fortificada pela ressurreição de Cristo, esse crente esperançoso não tem confusão de nada. Ele sabe para onde vai, que é o céu. Ele sabe em quem tem crido, o seu Jesus que ressuscitou. E ele sabe que será semelhante a ele, com corpos idênticos, como ele recebeu o dele, ele nos dará a receber o nosso também. Que esperança linda! Aí Paulo diz, sabe por quê? Porque essa esperança foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh, aleluia! Tá vendo, irmãos? Paciência que produz experiência, tribulação que produz paciência, paciência que produz experiência, experiência que produz esperança, e esperança que foi derramada em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo, que também nos foi dado. Por quem? Por Jesus. Mas isso nos enche de tanta fé, essa esperança, de tanta força. Aí quando Paulo se refere a tribulações da vida, ele diz assim, estas leves e momentâneas tribulações nos trará um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4, 17. Amados, que coisa linda, não é? Que coisa linda. Quanta coisa a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos promoveu. Porque autenticou a salvação. Essa salvação nos justificou, isto é, pagou todas as nossas dívidas, nos regenerou, isto é, nos fez nascer de novo, nos santificou, isto é, tirou-nos do mundo e nos separou para Deus, e está nos preparando para em breve sermos arrebatados e com Ele morarmos por toda a eternidade. Pense em tudo isto. Que a ressurreição de Cristo continue promovendo em você esta doce e solene esperança que venha culminar no arrebatamento da igreja. Vamos então agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição número 13. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista
redigi o seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20, 31, Pastor Mário. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 14, respectivamente. Este Jesus, que se fez carne, no princípio estava com Deus. E era Deus. Esse Jesus é divino, é Deus, é eterno. E como Deus, ele veio proclamar a salvação aos homens. O Pai planejou na eternidade a nossa salvação. Apocalipse 13, 8. 1 Pedro 1, 19 e 20. Jesus, ao morrer na cruz, na presciência de Deus, ele já era cordeiro morto desde a fundação do mundo. Na cruz ele disse, está consumado. João 19, 30. Ele estava ali executando o que o Pai planejou. E depois ele envia o Espírito Santo para aplicar, ministrar essa salvação aos homens. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Então a Trindade planejou a salvação do homem. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ministra essa salvação a todos nós. E para isto, foi necessário ele vir, nascer, crescer e morrer. Mas ressuscitou para confirmar que tudo que ele veio era real e verdadeiro, porque nem a morte conseguiu detê-lo. Ele não terminou como os demais líderes. Ele é diferente, ele é único. Seu túmulo está vazio. E a sua ressurreição nos garante todo esse processo salvífico e, na sua conclusão, o arrebatamento, com corpos também glorificados, junto ao dele, viveremos por toda a eternidade. Creia nisto. Ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos. Breve nos encontraremos nas nuvens. Nas nuvens. Disse os anjos, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, virá outra vez. Atos 1, 11. Palavra angelical. Virá outra vez. Eu e você, todos nós, veremos Jesus. Verei Jesus vindo sobre as nuvens para buscar um povo seu. Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, te rendemos graça por esse trimestre tão maravilhoso, onde o apóstolo João nos mostrou Jesus como Deus e como homem. E como homem veio executar a salvação na cruz, por meio da sua ressurreição, confirmar esta salvação, dando-nos a esperança de um dia estarmos juntos a partir da sua vinda, do nosso arrebatamento, e com ele morarmos por toda a eternidade. Pai Santo, estenda a tua mão para curar todos os que estão enfermos e também trazer solução a todos os problemas. Te imploro todas estas coisas, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape de Jeová, o nosso imanente Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o nosso transcendente Filho e a doce consolação do Paracleto eterno e onisciente Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, que aguarda a volta de Jesus Cristo a qualquer momento, para com ele vivermos por toda a eternidade. Amém. Amém. Verei Jesus voltando sobre as nuvens, com esplendor e glória eu verei, vivendo aqui do meu lar tão distante. Eu creio nele e o vejo pela fé. Verei Jesus, pois tenho esperanças de ver o dia da ressurreição, o dia em que os salvos triunfantes vão receber o eterno galardão. Verei Jesus sentado no seu trono para julgar os povos e as nações. Eu quero ouvir chamando o meu nome, para eu possuir a mais bela mansão. Verei Jesus